Olá pessoal, estou organizando aqui o vídeo, tá? Em breve eu vou fazer alguns cortes para ficar mais legal, mas por enquanto vocês poderão utilizar esse vídeo aqui para sanar as dúvidas de vocês no que diz respeito à avaliação, no que diz respeito à segunda avaliação, tudo bem? A nossa segunda avaliação, nós tivemos algumas questões de marcar, né? Então vamos dar uma lida rapidamente. Marque com X a alternativa ou as alternativas corretas abaixo, certo? O circuito em série se caracteriza por resistores em funcionamento através da corrente elétrica distinta. Veja, se o circuito ele está em série, então a corrente ela é o que? A corrente é a mesma, certo? A corrente é a mesma. Ou seja, a corrente que passa por cada resistor do circuito, ela não diferencia, ela é a mesma, certo? Não existe um nó ali a qual parte da corrente vai para um resistor e parte da corrente vai para outro. Não, a corrente ela é a mesma, certo? Então, essa alternativa não deveria marcar porque ele está falando que para o seu funcionamento a corrente que passa pelos resistores, né, a corrente ela é distinta. Isso está errado, tá? A corrente elétrica a corrente elétrica é um efeito que ocorre devido ao movimento dos elétrons, geralmente contra o sentido de seus movimentos. Sim, isso aqui é verdade, tá? É só lembrar da nossa aula que a gente fez aquelas filas, né? A gente fez uma fila com vocês e onde cada um de vocês, à medida que vocês foram andando para um lado, aquele efeito, né? Aquele vácuo, aquele efeito, né? Que nós fomos percebendo, ele iria no sentido oposto. Esse efeito, se a gente for pensar que cada um de vocês era um elétron, certo? Esse efeito era justamente a corrente elétrica que iria sempre no sentido oposto ao dos elétrons, tudo bem? Então, aqui você deveria marcar. Os condutores elétricos permitem facilmente a passagem da corrente elétrica? Sim, os condutores elétricos, eles permitem facilmente, tá? A palavra já disse, condutor vem de conduzir eletricidade. Então, aqueles que conduzem muito bem a eletricidade são os condutores. Os isolantes, certo? Eles não conduzem tão bem, certo? Então, essa aqui está correta. Os condutores conduzem perfeitamente a passagem da corrente elétrica, tá? Conduzem muito bem. E a outra é o que? O circuito em paralelo possui a mesma tensão ou diferença de potencial. Sim, todo e qualquer circuito em paralelo, né? Todo e qualquer resistor ou resistência que esteja em um circuito paralelo, certo? Todas as resistências estão na mesma tensão, na mesma diferença de potencial, certo? Claro que se todas as resistências estiverem em paralelo, certo? Se estiver em paralelo, você vai ter a mesma tensão. Ou seja, a tensão sobre uma resistência é igual à tensão total, por exemplo. É igual à tensão sobre outra resistência, que é igual à tensão total. Todos estão na mesma resistência, inclusive a tensão total é a mesma também. Certinho? Então aqui você deveria marcar. Certo? Vamos continuar aqui. Imagine um circuito elétrico com 6 resistores em série de resistência R, certo? Então vamos pensar aqui, né? Vamos fazer logo aqui atrás, ó, segunda questão. Vamos imaginar 6 resistores, não é isso? Só dar uma olhada, 6 resistores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o circuito mais simples. Todas as resistências possuem o que? Possuem uma resistência R, tá? Então vamos imaginar dessa forma. Então a questão pede o que?
Imagine um circuito elétrico com 6 resistores em série de resistência R, funcionando devido a uma corrente I igual a 50 amperes e uma tensão total U igual a 200 volts, certo? Obtenha o valor de R. R é o valor de uma resistência elétrica. Como todos os resistores possuem a mesma resistência, basta calcular a resistência de um resistor. Mas a gente precisa utilizar, certo? Logicamente, os 6 resistores para a gente estabelecer o valor de R, certo? O que é que nós sabemos? Nós sabemos que a resistência equivalente de um circuito em série, certo? Imaginar a corrente I aqui, total. A resistência equivalente é a soma das resistências. Então eu vou somar tudo. R mais R, mais R, mais R, mais R. Certo? Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 6R. Certo? É 6 vezes o valor da resistência R. Tudo bem? Uma vez que eu tenho a resistência equivalente, do circuito, eu utilizo o que? Essa equação mais geral, tá? É importante destacar que a equação mais geral é essa aqui, onde relaciona a resistência equivalente do circuito, certo? A tensão total e a corrente. Tinha muita gente que colocava, em vez de REC, estava colocando somente o valor de R. Aí errou a questão, porque se você coloca R no lugar de REC, é o mesmo dizer que o REC equivale a R, só que não. O REC equivale a 6R, certo? A tensão dessa questão vale quanto? A tensão equivale a 200 volts. Então aqui eu coloco 200 igual o REC equivale a 6R vezes o que? O valor da corrente equivale a quanto? Equivale a 50 amperes. 50 amperes, tudo bem? 50 amperes. Então com isso nós temos o que? Nós temos que o valor de R vai ser exatamente realizar essa continha bem aqui, né? Eu posso passar dividindo 50, vai ficar 200 dividido por 50 é igual a 6R. Cancelo um 0 com 0. 20 dividido para 5 dá o que? Dá 4 igual a 6R. Passo 6 dividindo, certo? Então a resistência, né? Essa resistência de um resistor equivale ao que? Eu posso dividir por 2 em cima e de baixo, certo? Vai ficar 2/3. Essa é o valor de R. Esse é o valor de R para a segunda questão. Tudo bem? Desculpando aí o barulho, pessoal. Tem gente que já está fazendo um pouquinho de barulho aqui no lado. Mas a gente vai dando continuidade, tá? O que seria a terceira questão? A terceira questão é justamente o que? Você considerar um circuito em paralelo. Claro, são pontos de resistência. Vamos dar uma lida rapidamente? Imagine um circuito elétrico com 6 resistores em paralelo de resistência R, funcionando devido a uma corrente I igual a 30 amperes e uma tensão total U igual a 900 volts. Obtenha o valor de R, tá? Bem, aqui eu deixo claro, obtenha a resistência equivalente corretamente, certo? Então, vamos imaginar aqui resistência equivalente. Resistência equivalente de um circuito, certo? De um circuito em paralelo. Vamos pensar aqui que tenha uma resistência aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. São quantos resistores? São 6 também, né? 2, 3, 4, 5, 6, certo? Basicamente é como se fosse um circuito dessa forma, tá? O mais simples possível,
certo? Então vamos em busca da resistência equivalente. Quando o circuito está em paralelo, 1 sobre REC equivale a 1 sobre a cada resistência do circuito, certo? 1 sobre REC equivale a 1 sobre cada resistência do segundo. Claro, você tem que somar, né, cada inversa das resistências. Então aqui eu tenho 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Tem que fazer isso quantas vezes? 6 vezes, tá? Basicamente esta é a conta que tem que ser feita para encontrar a resistência equivalente. É importante destacar que quando o circuito está em paralelo, certo? A relação é 1 sobre REC. Então no final você vai ter que inverter, certo? Você vai ter que inverter tanto um lado da equação quanto do outro lado da equação, certo? Então aqui eu tenho o mesmo denominador, 1 sobre REC equivale ao quê? Equivale a R, mantenho o denominador e somo o numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Agora eu tenho que inverter. Ou seja, o que eu tenho aqui? Pode voltar também, né? Eu tenho que o REC, ele é igual a R sobre 6, tá? Então, essa é a expressão do REC. Tudo bem? Vai depender de uma resistência aqui. Eu sei que a relação de ohms para qualquer circuito é o igual a REC vezes I. Tensão é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Certo? Então aqui a tensão para essa questão é de quanto? 900. Vamos colocar aqui. 900. Certo? 900. O que mais? Resistência equivalente. R sobre 6. Vamos colocar bem aqui no lugar de REC igual a R sobre 6 vezes a corrente, que é quanto? Corrente é igual a 30 amperes. Certo? 30 amperes. Tudo bem? Então fazendo essa conta nós temos o que? Eu posso passar dividindo 30, vai ficar mais simples, ó. 900 dividido por 30. Aí eu mantenho R sobre 6 aqui. Vou cancelar. 90 por 30 dá quanto? Dá 30, né? 30 é igual a R sobre 6. Passo 6 multiplicando, tenho que o R vai ser igual a quanto? Vai ser 30 vezes 6. A resistência de um resistor desse circuito vai ser quanto? 3 vezes 6, 18. Abaixo um zero, 18. Na verdade 180 o que? 180 ohms, certo? É o valor de R para essa situação da terceira questão. Tudo bem? Então veja, é muito simples de fazer. Basta você primeiramente ir em busca da resistência equivalente. Aí depois sempre você joga nessa relação mais geral aqui, certo? Sempre primeiramente em busca da resistência equivalente. Tudo bem?